Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Beda, venerável, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 185, biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo 14, que narra a vida do nosso santo de 1730 a 1733. Missões em Talamona. Teremos ocasião de contemplar em todo o seu esplendor o apostolado de Paulo da Cruz. Vimos apenas o prelúdio. O fundador está com 36 anos. Trabalhará ainda durante 40 anos na conquista das pessoas. Jamais deixará de anunciar Jesus Cristo crucificado no alto das montanhas, no profundo dos vales, em pleno mar, às margens do rio, nas cidades populosas, nas humildes aldeias, nos hospitais, nos cárceres, nos patíbulos, nos campos de batalha, em meio aos empestados, bem como às religiosas e aos sacerdotes do Senhor. Em suma, onde quer que haja alguém a salvar, pecadores a perdoar e corações a inflamar no santo amor de Deus, nada o deterá no ardor de seu zelo, nem os calores do sol, nem as geadas, as tempestades, o ódio dos homens, o furor do inferno, as enfermidades, o peso dos anos. Sempre debilitado e reanimado por novo vigor, assinalará as pegadas com o próprio sangue, e cada passo será em benefício de todos, para a glória de Deus, para triunfo da Igreja. Para descrever essa inumerável messe de pessoas, seria preciso muitos volumes. Referiremos aqui apenas o necessário para nos dar a conhecer a vida do santo apóstolo. O bispo de Soana sofria ao ver a diocese contaminada por pessoas de péssimos costumes, por malfeitores de toda espécie, vindos dos estados limítrofes, acossados pela polícia. Quem conseguiria comover esses corações empedernidos, reformar-lhes os costumes e levá-los para Deus? Os apóstolos do Argentário. Esta a inspiração do prelado. Sabia por experiência possuírem ambos a ciência dos santos e o Espírito do Senhor. Ao apelo do bispo, abandonam o deserto para a imitação de João Batista, o precursor, pregar a penitência e, como grande apóstolo das gentes, anunciar Jesus crucificado. Sua presença já era mais eloquente das práticas. A túnica, ou melhor, o cilício, os pés descalços, a austeridade da vida, aquela santidade atraente e grave ao mesmo tempo, aquelas palavras partidas de corações em chamas, eram luz para as inteligências, força para a vontade, bálsamo para os corações. Os mais obstinados pecadores caíam, vencidos, a seus pés.
O bispo não cabia em si, de contente, bendizendo a bondade divina. Em dezembro de 1730, mandou-os pregar a Santa Missão em Talamona, outrora famoso porto da República de Sena, então pequena cidade de 1000 habitantes. Eloquência e unção se aliam nos sermões dos humildes missionários. O auditório está suspenso desde as primeiras palavras e passa da admiração ao estupor, do estupor ao entusiasmo. Paulo, no estrado, parece transfigurado. Raios de luz jorram-lhe do rosto. É Jesus quem fala pelos lábios de seu apóstolo. Fervor universal, emoções profundas e duradouras, reforma dos costumes, abundantes graças do céu. Eis os frutos dessa missão. Certo dia, falava o santo a imenso auditório sobre os suplícios eternos, quando uma jovem entra na igreja e exclama com ênfase: "Ó tu, que não podes suportar uma dor de dente, como poderás suportar os tormentos do inferno, merecidos pelos teus pecados?" A jovem sofrera a noite toda dor de dente. Interpelação tão singular, com aquele olhar a penetrar-lhe o âmago da alma, comove-a profundamente. Terminado o sermão, ei-la aos pés de Paulo. Faz confissão geral, renuncia às vaidades do mundo e consagra-se a Deus pelo voto de virgindade. Chama-se Inês Grazi e pertencia a uma das mais distintas famílias de Orbetello, quer pela posição social, quer pelos bens de fortuna. Embora não fosse má, era demasiado inclinada às diversões e pompas mundanas. Viera à casa de campo para entregar-se a frívolas distrações e descobriu as castas alegrias de um coração todo entregue ao puro amor de Deus. Possuía alma nobre e generosa, chamada por Nosso Senhor à alta perfeição. Inês, a partir dali, considerou como pai quem a gerara em Cristo. Paulo adotou-a por filha espiritual, jamais cessando de cultivar para o céu aquela flor do Calvário. Veremos como Inês será um instrumento de valiosa obra do santo fundador. Permita explicar aqui por que caminho Paulo a conduziu à eminente santidade. Ouviremos, após ter ela voado para o céu, os elogios que o servo de Deus tece a essa alma de escol. O primeiro cuidado do santo diretor foi traçar-lhe as linhas mestras de uma regra de vida, que abrangesse todas as horas do dia. Nesse regulamento, destinado a uma jovem de alta sociedade, aparece-nos a escola de São Francisco de Sales. A doçura, a suavidade, a discrição, a liberdade de espírito, juntamente com algo de grave e austero. Vamos transcrevê-lo para a utilidade de todos. Então aqui é a regra de vida que São Paulo da Cruz passou a Inês Grazi. São 9 pontos. Primeiro ponto, pela manhã, ao levantar-se, 1 hora de meditação. A seguir, a comunhão espiritual. 2. Se possível, assista à Santa Missa. 3. O tempo que restar até o almoço, empregue-o no trabalho, mas com o espírito unido a Deus, em santo silêncio. Responda com amabilidade, graça e caridade aos que a interroguem. 4.
Meia hora antes do almoço, leia alguma coisa e, se possível, recolha-se aos pés do crucifixo, pelo espaço de 1/4 de hora, mais ou menos. 5. Coma em paz, observando discreta mortificação. 6. Depois do almoço, recreie-se em companhia dos demais, sempre, porém, com toda doçura e caridade. 7. Trabalhe até o pôr do sol aproximadamente, com o espírito unido a Deus. Prepare-se então para a oração mental, que durará 1 hora. 8. Jante e desfrute de pequeno recreio. Retire-se em seguida. Faça o exame de consciência, a leitura espiritual, a oração da noite e vá repousar. 9. Recomendo-lhe a presença de Deus, fonte de todo bem. Que Deus a abençoe. Isso aqui está numa carta, né, que ele escreveu para essa moça, né, a Inês. Paulo explicava esse regulamento nas conferências espirituais e nas cartas que lhe escrevia a ela, né? Aqui tem uma nota. Quem desejar conhecer a direção dada pelo santo, esta alma eleita, leia as 165 cartas que ainda se conservam. Então, 165 cartas que ele escreveu para ela, né? Dando a direção espiritual. Então, para quem se interessar, aqui tem inclusive a referência dessas cartas, né? Que se refere certamente aos tomos em que elas foram publicadas e provavelmente aqui no italiano, né? Em pouco tempo, Paulo elevou essa mulher generosa e dócil pela paixão do Senhor ao cume da divina contemplação. É que o Calvário é, abre aspas, o caminho rápido para a perfeição, para a perfeita santidade, fecha aspas. Dizia-lhe o santo, mais um trecho das cartas, né? Faça um pequeno ramalhete dos sofrimentos de Jesus, conserve-o no âmago da alma. De tempos em tempos, tem algum colóquio íntimo com o Redentor sobre qualquer passo doloroso da paixão, por exemplo. Então, ele vai dar exemplo de colóquio, né? Abre aspas. Ó Jesus, meu sumo bem, contemplo o vosso rosto lívido, inflamado, coberto de escarros. Ó meu dulcíssimo amor, como vos vejo todo ferido. Ah, querida Chagas, desejo guardá-vos sempre no coração. Não são expressões que ela pode usar para estabelecer esse colóquio íntimo com o Redentor, né? Instruindo-a como deve o cristão renunciar a si para seguir fielmente a Cristo, dizia-lhe também: ditoso quem se desapega do próprio juízo e do próprio espírito. Profunda lição é esta. Nosso Senhor lhe a fará compreender se a senhora puser seu contentamento na cruz de Jesus Cristo e na morte de tudo o que não seja Deus. O que não seja de Deus. Aqui também trecho de uma carta, né? Ensinando-lhe a amar os inimigos em Jesus, após recomendar-lhe sincera cordialidade para com eles, acrescenta: pratique ao mesmo tempo,
algum ato interior de caridade, mas com ternura. Por exemplo, ó queridos de Jesus, eu vos amo no coração de Jesus. Eu vos amo no coração de Jesus. Ardente de amor por vós. Ó benditos, amai por mim o querido amor. Na Semana Santa, escreveu-lhe: Querida filha em Jesus crucificado, convido-a a subir ao Calvário para assistir aos funerais de Jesus, nosso amor. Oxalá quedássemos ali feridos pela divina caridade, até morrer de amor e de dor, chorando a paixão e morte de nosso verdadeiro bem. Durante esses santos dias, celebrai os divinos ofícios, colocando o coração da filha que Deus me deu nos corações puríssimos e agonizantes de Jesus e Maria. Peçam mesmo com o coração do pobre Pai que a divina providência lhe concedeu. Adeus, minha filha, que Deus a abençoe e a abrase no seu santo amor. A piedosa Virgem, fiel até a morte, foi o mais precioso fruto da primeira missão de Paulo em Talamona. Então, isso é uma história, né? Uma das... que bela história, né? De uma filha espiritual de São Paulo da Cruz. Né? E aqui a gente fica sabendo que existem, então, 165 cartas entre São Paulo da Cruz e essa filha querida dele, né? Aqui, passemos a outro item aqui do capítulo. Recebe de Clemente XII o título de missionário. O eco de seu apostolado na diocese de Soana repercutiu até Roma, e Monsenhor Crescenzi bendisse a Nosso Senhor. O leitor deve recordar de que Paulo e João Batista, ao deixarem o hospital de São Galicano, não possuíam um título eclesiástico. O Santo Padre, por um breve, considera-lhes faculdade de celebrarem por um ano apenas. Por carta de Monsenhor Crescenzi, sabemos que o cardeal Corradini desejava provê-los de um benefício, o que lhe não seria difícil, sendo ele prefeito da dataria apostólica. Paulo anelava apenas o benefício da solidão e das pessoas. Monsenhor Crescenzi obtinha-lhes prorrogação anual. Mas, ao ter conhecimento dos prodígios operados pelos dois amigos em Talamona, exclamou: Agora vejo qual o título que Nosso Senhor deseja para seus fiéis servos. Pede então ao bispo de Soana que envie ao cardeal Corradini relação dos trabalhos apostólicos de Paulo e João Batista. Sua Emerentíssima obtém-lhes assim, de Clemente XII, por escrito de 23 de fevereiro de 1731, o título de missionários. Missionários. A 18 de julho do mesmo ano, sempre a pedido do benévolo Crescenzi, o soberano pontífice dirigia a Dom Palmieri um breve em que abençoava os missionários apostólicos, irmãos da Ney, e concedia indulgência plenária e remissão de todos os pecados aos que assistissem às missões pregadas por ele. Coisa impressionante, hein? Esses favores estimularam ainda mais o zelo dos santos solitários, que, como Moisés, elevavam mãos suplicantes para o céu, e, como Josué, desciam a planície para combater valorosamente por Nosso Senhor. Apóstolo de Orbetelho.
Incontáveis vezes o perfume de suas virtudes atraía pessoas ao argentário. A piedosa Inês, de volta ao seio da família, em Orbetélio, qual outra samaritana, já não podia refrear os transportes da alma após aqueles colóquios com Paulo da Cruz. Muito contribuiu então para que em sua cidade natal se tornasse ainda mais venerado o nome de seu santo mestre. A piedade subia a montanha à procura de estímulos, a luta de triunfo, o infortúnio de lenitivo. Um dia foi até lá certo Curcio Petri, cuja esposa, desenganada pelos médicos, estava em iminente perigo de morte. Os servos de Deus estavam na igreja orando. Curcio esperou à porta do templo e lhes relatou, chorando, o estado da esposa, suplicando-lhes que obtivessem de Nosso Senhor a cura dela. Movidos de compaixão, puseram-se novamente a orar. Instantes depois, Paulo levantou-se e disse a Curcio: volte para casa. Espero em Deus que a enferma vai se restabelecer. Petri, confiante, voltou para casa. Ao atravessar o lago, vieram dizer-lhe que a esposa melhorara de repente e estava fora de perigo. No dia seguinte, ela levantou-se completamente restabelecida, o que comoveu todos os habitantes da cidade. A veneração para com Paulo chegou ao auge. O vigário-geral, Monsenhor Balzani, relatou o fato ao cardeal Lorenzo Altieri, titular de Orbetélio, que se apressou em dar jurisdição em toda a diocese aos apóstolos de Jesus crucificado. Novo campo evangélico descortinava-se ao zelo dos missionários. Para torná-lo fecundo, não poupariam fadigas, nem suores, nem lágrimas, tampouco sangue, quando necessário. As primícias desse ministério em Orbetélio foram sem alarde. O humilde missionário descia a cidade, confessava, visitava e consolava os enfermos, assistia os moribundos. Todos o chamavam o nosso Padre Santo. A divina providência preparava assim os caminhos para a construção do primeiro retiro do Instituto, pensamento principal de Paulo nos labores do apostolado e nas preces da solidão. Nutria firme esperança de que o Divino Espírito Santo lhe enviaria numerosos filhos para substituir os que desertaram das fileiras sagradas. Aspirava, pois, construir na querida montanha amplo retiro e igreja para celebrar com decoro os divinos mistérios. Nossa Senhora lhe mostra o local do primeiro retiro. Passeando certa ocasião com o padre João Batista, chegaram a um lugar chamado Sítio de Santo Antão, de onde se descortinava vasta planície e prados verdejantes. Daquele lugar se contempla a magnífica paisagem de Orbetélio, que parece flutuar nas ondas do lago. Puseram-se ambos de joelhos para adorar o Santíssimo Sacramento, encerrado nas igrejas da cidade, como costumavam quando divisavam ao longe alguma torre. Que prática interessante, né? Dos santos. Então, eles chegavam ao longe, vinham à cidade e divisavam alguma igreja, né? Alguma torre da igreja, então se ajoelhavam para adorar o Santíssimo Sacramento que estava dentro dessa igreja e das outras igrejas da cidade, né? Enquanto recitavam as ladainhas da Santíssima Virgem, Paulo foi arrebatado em êxtase. Apareceu-lhe a rainha do céu e lhe revelou que no lugar onde se encontravam deveriam construir o primeiro retiro, sob o título da apresentação, sendo essa a vontade de Deus. Ao voltar a si,
relatou ao padre João Batista a visão que tivera. Renderam ambos fervorosas ações de graças a Deus, Nosso Senhor. Paulo, que só tinha em vista o divino beneplácito, sabia esperar. Nem o tempo, nem as provações, nada absolutamente conseguia alterar-lhe a calma do espírito. Chegada, todavia, a hora de agir, nada o detinha. Comunicou o projeto de construção ao capitão Marcos Antônio Grazi, pai de Inês, e a seu irmão, o reverendo padre Santiago, sacerdote muito santo. Desde a admirável transformação de Inês, Paulo tinha naquela família seus maiores benfeitores. Dirigiu em seguida humilde súplica às autoridades de Orbetelo. Os magistrados reuniram um conselho em 15 de julho de 1731. Defendeu o projeto com grande entusiasmo o fervoroso cristão e excelente orador Mateus Sanches. Foi aprovada por unanimidade a verba destinada à construção e, para a compra do sítio de Santo Antão, foi estabelecida uma renda perpétua sobre os bens comunais como indenização à prebenda do priorado da colegiada a que pertencia o sítio. Escreveram ao cardeal abade Lourenço Altieri, suplicando-lhe que sancionasse a deliberação. Dirigiram outro sim um memorial à congregação dos bispos irregulares, a fim de obterem da Santa Sé a faculdade de permutar aquela propriedade eclesiástica. Aqui encontrou a obra de Deus o primeiro obstáculo. O cardeal, sem dar sinal de oposição, não despachava o requerimento. Qual a causa? Ignoramo-la. O que não padece dúvida é que Sua Emerentíssima estimava imensamente os missionários do Monte Argentário, jamais deixando de empregá-los para o bem espiritual do seu rebanho. Deus Nosso Senhor se comprazia em dar novo esplendor à fidelidade de seus servos e santificá-los mais e mais pela paciência. Passava o tempo sem que se levasse a cabo a empresa. No ano seguinte, 1732, ao examinar-se com maior atenção o local, verificou-se pertencer à família real. Então os ministros, notadamente o general Espejo, obtiveram do vice-rei de Nápoles despacho favorável. Sem mais tardança, nos meses hibernais, quando Paulo pregava na diocese de Soana, os habitantes de Orbetelho transportaram para a montanha grande parte do material necessário à construção. Sobrevieram, no entanto, novos acontecimentos que pareciam desvanecer toda esperança. Formidável esquadra armava-se na Espanha, possivelmente contra as possessões do imperador da Áustria na Itália. Foram reforçadas as guarnições e fortificadas as praças. Tudo prenunciava a guerra com o cortejo de males que a acompanham. Houve, ademais, no princípio do verão, terrível epidemia em Orbetelho. As tropas estrangeiras ali aquarteladas faziam temer o contágio. Faleceram inúmeras pessoas. Paulo restaurava na solidão as forças esgotadas quando soube da desoladora calamidade e voou para o teatro da luta. De dia e de noite, nos quartéis, nas prisões, nas casas particulares, onde houvesse um empestado a tratar ou uma alma a salvar. Lá estava o nosso herói, a prodigalizar os tesouros da Santa Caridade. A todos prestava os mais humildes ofícios, notadamente aos indigentes e abandonados. Vítima da caridade, caiu afinal doente. Apenas teve forças para chegar à ermida. Contínuos acessos de febre reduziram-no à extrema fraqueza. Alimentava-se unicamente de pão dissolvido na água, com algumas gotas de azeite. Esteve de cama até o mês de novembro. Vamos só ler o último item aqui do capítulo, é pequenininho. Outras missões. Após breve convalescência,
prosseguiu as missões na diocese de Soana, mas tão debilitado que causava compaixão a quantos o viam. Passou 2 anos em alternativas de sofrimento, solidão e apostolado. Missionário anacoreta, distinguiu-se sempre pelos benefícios outorgados ao próximo. João Fontana, rico senhor de Portecole, havia muito sofria erupções cutâneas de caráter maligno. As mãos e o rosto apresentavam aspecto horrível. Todos o evitavam como se fosse leproso. Esgotados os recursos médicos, recorreu ao poder de Paulo, subiu ao argentário e lançou-se aos pés do santo, rogando-lhe que o libertasse da ignominiosa moléstia. O servo de Deus encorajou-o, benzeu-o e o despediu. Tomado de alegria e esperança como jamais experimentara, João voltou para casa pouco antes do anoitecer. Na manhã seguinte, ao levantar-se, pareceu-lhe estar radicalmente curado, mas temendo uma ilusão, chamou os empregados, ordenando que abrissem as janelas. Estava realmente curado. Puseram-se todos de joelho, rendendo sinceras graças a Deus, sempre prodigioso nos seus santos. E o apóstolo de Jesus crucificado continuava as santas missões. No monte Orgiale veio todo o povo ao encontro dos missionários, porém, ao vê-los descalços e trajados tão insolitamente, recebeu-os com vaias, assobios e insultos. Sem se perturbar, Paulo pôs-se a evangelizá-los. Sua voz tomou um ar de solenidade que a multidão, passando subitamente do desprezo ao respeito, ouviu-o silenciosa e recolhida. Foi uma das mais frutuosas missões pregadas pelo nosso santo. Desapareceram as discórdias mais inveteradas, os jogos, a embriaguez, os costumes dissolutos. Monte Orgiale estava transformado. Aqui termina o nosso capítulo, né? O capítulo 14. 2 anos de vida do santo, né? Resumidos aqui nesse capítulo, né? Capítulo 14. Cuja parte mais, talvez, tocante, né? Nesse capítulo é a relação que Paulo então estabelece, né, com essa moça, né, de família abastada e importante, né, de Soana, né, cujo bispo chama Paulo para pregar, né, lá. Então, é a relação dele com Inês Grazi, né, a família Grazi. E que beleza, né, essa relação e que diretor espiritual, né? Aqui a gente vê, né? Nós já tínhamos discutido a semelhança, pelo menos no texto, né? Entre São Paulo da Cruz e São Francisco de Sales, né? E aqui o nosso próprio autor, quando ele vai mencionar aquela regra de vida que São Paulo da Cruz traçou para a sua filha espiritual, ele próprio, o autor, né, diz que a expressão que ele fala assim: neste regulamento, né, que Paulo escreve para Inês, destinado a uma jovem da alta sociedade, aparece-nos a escola de São Francisco de Sales. A doçura, a suavidade, a discrição, a liberdade de espírito, juntamente com algo de grave e austero, né? E aí ele dá as 9 regras, né, de vida para essa moça, né? E são sugestões que ele dá
a Inês, que cada um de nós pode, de alguma forma, nos beneficiar disso, né? E tentar aplicar em algum momento do nosso dia e do nosso cotidiano aqui, né? Nesse século, 300 anos depois dele, né? Nesse século maluco que nós vivemos, né? E com a vida que certamente São Paulo não previu que o mundo ia viver, né? Mas, de qualquer forma, enfim, são conselhos espirituais, né? Que nós podemos receber, né? De São Paulo e, de alguma forma, tentar nos unir, pelo menos em espírito, a essas regras, né? Tentar, enfim, desenvolver uma rotina, né? Que incorpore algum aspecto, né? Dessas regras belíssimas, né? Está na página 187, são 9 regras do cotidiano, né? A vida aqui é a vida normal, né? Então essas regras são de ascética, né? Que Paulo dá a Inês, né? E que nós podemos, obviamente, tentar seguir de alguma forma, né? Então, aqui também menciona que eles trocaram, né? E que São Paulo escreveu para ela 165 cartas, né? Que estão na obra que vocês encontram por aí, em italiano e em inglês, dos 3 tomos de carta que aqui a referência é que essas 165 cartas estão no primeiro tomo, né? E, enfim, aqui tem uma referência de 96 a 353. Aqui tem mais de 165, obviamente deve estar entre a carta 96 e até a carta 353, né? Então, uma boa referência para quem estiver interessado, né? Em, na leitura dessas cartas, né? E aqui são leituras de a direção espiritual, né? Que é uma coisa muito pessoal, mas que a gente lendo os conselhos de São Paulo, a gente pode nos beneficiarmos de alguma forma, né? Pois bem, gostaria de ouvir se há alguma observação ou comentário da leitura de hoje. E professor, Sim, Márcio. essas regras que passou por essa nobre, eu vi uma biografia bem resumidinha, um livrinho fininho do São Paulo da Cruz, e eu anotei, agora eu não me lembro se eu classifiquei, né, claro. Isso é óbvio. E eu não lembro se eu copiei tudo ou se eu descobri alguma coisa, mas eu não tenho todo esse completo. Eu muitas vezes proponho isso, pessoal da catequese, como forma de essa parte ascética aí para o domingo, essa dedicação do domingo. Porque no dia a dia, muitos né, de nós, somente muitos deles, não vão ter tempo disponível ou a concentração necessária para passar, por exemplo, uma hora de oração meditativa. O trabalho mudou muito de lá para cá, né? Assim, as Sim, formas os de trabalho. horários, muito É. diferentes. Então seria bom para um domingo, porque as pessoas pensam assim, que bonito, bom para o tempo de São Paulo da Cruz, mas não se aplica a mim. Não, ele pode se aplicar, claro É. mesmo. Mas no domingo, nós temos um domingo, ao invés de ficar no pagodão, churrascão, jogando peteca no clube, fritando no sol lá Jogo de na futebol. piscina, jogo de futebol, ficar montado na frente da televisão assistindo um jogo atrás do outro.
pessoal do futebol é assim, acho que começa na metade da tarde e termina lá no 5 horas da noite, porque, comentários, porque tem vários fusos horários, né, que vão tem Inglaterra, pois França, é, Itália, isso, Arábia Saudita, Arábia Saudita agora então, tem também. Brasileirão, não sei aonde, tem isso também. Então, quer dizer, o pessoal poderia usar isso, por exemplo, santificação no domingo, né? Que o pessoal acha que santificar no domingo, porque na minha bati o ponto, acabou. Agora eu posso viver normal, É, dia de pagão. Não, não pode, não deve. Né? Então, tem um esqueminha do Santo Afonso que ele é mais fácil para nós. Ele propõe de manhã, por exemplo, os atos cristãos, né, que são atos de fé, esperança, caridade. Geralmente ele deixa o de contrição para a noite, mas também não tem problema, né? Atos de não. contrição, de agradecimento, e atos são assim números, né? Isso 15 minutos, geralmente ele propõe assim, de 15 minutos, meia hora de oração mental, É, que é um bom começo, né, para pessoa comum. E mesmo se a gente tiver cabeça muito tumultuada, às vezes a gente vai conseguir, o horário apertado não vai conseguir também mais que isso. Isso de manhã, não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, mas depois eu posso verificar. Aí durante o dia, ele fala isso de manhã na hora que acorda, né? Sua consagração, renovação sobre a Nossa Senhora brevemente e tal. Aí durante o dia, algum momento do dia, oração, rezar o terço, né? E meditar os seus mistérios. Ele fala isso, e meditar os seus mistérios. E alguns 15 minutos de leitura espiritual. Isso em algum momento durante o dia. Deixa a critério da pessoa. E à noite, os atos cristãos, também incluindo aí o ato de contrição, depois de um breve exame de consciência. E a, a reza da oração vocal, reza finalmente das ladainhas. A ladainha de Nossa Senhora, por exemplo, à noite, antes de dormir. E pronto, acabou. Né? O resto, como esse São Paulo demora mais tempo, que eu já tentei fazer e demorava, eu prefiro fazer no domingo. e Então, depois porque tem uma hora de oração mental de manhã e uma hora à noite, pois né? Isso é muito. Isso é se pra a gente pessoa tiver, experimentado. para gente experimentada, exato. Se a pessoa tiver facilidade para isso, para poder acordar de madrugada, tiver paz para fazer as coisas, É. e poder repetir a dose, e dependendo o à noite para eles é o seguinte, o sol se põe É depois das e à vésperas. noite. Depois das vésperas, é. Pois né? Exato. É. Às Depois das... vezes entardeceu, É. anoiteceu, pronto, vai fazer isso, né? É. Emenda, né? Uma coisa na outra. É. Muitas vezes, nesse horário, o pessoal ainda está batalhando para retornar para casa do É trabalho, difícil né? Tá demais. chegando em casa, fazendo jantar, não sei o quê, menino, Menino. e ajudando ele de casa. Na hora que tiver tempo para fazer, ter passo para fazer isso, vai estar tão tarde e ele vai estar tão cansado que não Não vai vai. dar resultado. Não, vai não. Né? Ele teria que chegar em casa 3, 4 horas da tarde Oração e mental de souber. noite é só pra gente muito experimentada e com vida mais tranquila, né? Porque Né? Então senão. teria que ter um outro ritmo. Ou É. então a redução desse horário, né? Então, ao invés de uma hora, uma meia hora de manhã, talvez uma meia hora à noite, ou talvez uma hora só de manhã e não à noite. É. É. Então teria que fazer essa adaptação. É. Né? E outro ponto interessante, ele coloca ali sobre uma devoção terna a Deus. Né? O próprio padre Faber também coloca isso no Progresso Espiritual que ele escreveu, Progresso da Vida Espiritual. Eu anotei esse resumo, ele está em cima. Depois uma hora eu pego ele para ver de novo. Eu tenho que terminar isso que eu fiquei. No domingo eu vou fazer isso. Acontece tanta coisa no domingo. Porque tem evento aqui, isso aqui, ali. Na hora que você vê, seu domingo já era. Né? Domingo. Então, eu tô pensando em me tornar um convidado desagradável. Eu às vezes falo para as pessoas, não vou, não vou. Não sei o que, você vem, só fica um pouquinho. Não fica só um Ah, pouquinho, sabe por quê? Porque tem o famoso cárcere privado, já fizeram até meme na internet disso, né? De coisinha de ministro. Aí você é chamado para almoçar, mas o cara quer que você almoce, jante, ou dorme isso lá é no dia mineiro, né? seguinte. É. Assim, pelo amor de Deus, gente. Quando você E você chega em também não para casa. de comer, né?
Porque Pois depois é, do almoço tem a exatamente. sobremesa, depois tem um Porque, café com pão de queijo, depois tem o bolo. e conversa fiada, e gole. Gente, pelo amor de Deus, era pra santificar o domingo. É, Igual, por exemplo, né? Me convidam para almoçar. Vou ao almoço, mas assim, meu prazo de validade é 2, 3 horas no máximo. O pessoal quer ficar 8, 10, 12 horas. Isso é quando o pessoal também não vem na casa da gente. isso. Tá lá, você bocejando na frente deles, 11 horas da noite, É, domingo, eles ficam animados. exatamente. Exatamente. Ah, meu 11 horas da Deus. noite, não, você quer ficar até as 8, beleza, até as 7, beleza. 11 horas É, da noite, não, não, 2 é, e meia da manhã, tem que acordar cedo. é. Mas a questão da devoção terna a Deus é porque justamente ele propõe. Se a pessoa deixar Deus como uma espécie de carrasco, né, um sujeito com chicote na mão estalando no chão toda hora, a pessoa vai criar um certo distanciamento e não proximidade que ele tem que ter com Deus. A gente tem que É. ter intimidade com Deus. E é Especialmente interessante quando. ele sugerir essas palavras ternas dirigidas a Deus, né, para Sim, estimular essa intimidade, né? sim. Né, ele não quer um sentimentalismo, ele quer intimidade, exatamente. Intimidade, é. É, Vai ficar o sentimentalismo sem intimidade, que é o que muita gente faz. é. Isso aí não adianta ficar. Ai, isso aqui, É, não, isso é. e tchau, não quero saber de intimidade com A Deus. intimidade Deus é, entre amigos, né? Intimidade entre é pessoas queridas. isso, pessoas que se querem bem. É, Exatamente. É querer o bem e querer cumprir a vontade do amado, né? é. E conformar sua vontade a ela para querer E isso agradar. é com o tempo, né? Não é fácil. E É. essas Então, ternas palavras que ele sugere, uma espécie de ejaculatória, né? É muito interessante. São Francisco, é a mesma coisa, sugere também, né? São ah, Francisco de Sales e Santa Afonso, enfim. todo mundo. É, Né? E de modo repetido e cultivar essa presença de Deus durante o dia também. Sempre é, levando essa lembrança, né? Tem que pegar é, alguma coisa para poder ajudar a gente a lembrar, porque às vezes a gente tá tão um turbilhão de coisas que esquece, né? é. E outra coisa que me chamou a atenção foi a ajuda, né? A ajuda dos nobres em recursos financeiros, dos pobres em que eles não têm recursos, pelo menos o trabalho deles, né? Isso é É, muito importante também. a santidade ainda era percebida como algo bom nesse século, né? Século XVIII, Isso. no Ah, é. início. Hoje em dia é visto como fraqueza, como né, o século das atitudes né, arrogantes. Ou talvez a oportunidade de ganhar uns cliques, né? Sim, sim, Quem sim. sabe? Chama o pessoa para um podcast aí para Não poder é? ganhar uns Para mostrar cliques a aí. santidade, para difundir a Isso. santidade. Os outros e ganho eu os likes. É. Pessoal, mas era só isso. Deixar os outros falarem um pouquinho. Né? Muito obrigado, então, hein? Ah, obrigado você, meu caro. Muito bom. Muito bom ouvir um catequista. Grande catequista. Mais alguma observação ou comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, comentários e observações. Fiquem com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Beda Venerável, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.